O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, muitos irmãos e irmãs na fé no mundo inteiro estão fazendo a novena de Pentecostes. Inclusive nós da Canção Nova, os membros da comunidade, estamos fazendo a novena de Pentecostes, suplicando ao Espírito Santo os seus 7 dons, que sejamos renovados nesses dons de santificação, dons que produzem em nós frutos de santidade, os 7 dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, o dom do entendimento ou da inteligência, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom da piedade e o dom do temor de Deus. Como é importante, irmãos e irmãs, sobretudo nesta semana, suplicar ao Espírito Santo que Ele renove em nós os seus 7 dons. E assim, realizemos com entusiasmo a vocação à santidade. Nós sabemos que há uma relação, há uma conexão entre esses dons do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que age em nós por meio dos seus dons. Há uma relação entre os dons. No entanto, alguns dons do Espírito Santo agem diretamente na inteligência humana. Para quê? Para que possamos ter um conhecimento mais profundo do mistério de Deus, para que nós possamos conhecer de forma mais clara a verdade do mistério de Deus, que é amor. Por isso, alguns dons, como por exemplo o dom da sabedoria, o dom do entendimento, são dons do Espírito Santo que agem iluminando a nossa inteligência, abrindo o nosso conhecimento
para a verdade salvífica de Deus. Não é um conhecimento meramente racional, não. É um conhecimento que nos leva a uma experiência mais profunda do mistério do amor de Deus, a ponto de nos tornarmos pessoas mais apaixonadas por Deus. Por isso nunca é demais pedir ao Espírito Santo um raio de sua luz, para que conheçamos o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Como nós ouvimos no Evangelho, há pouco proclamado, esse capítulo 17 do quarto Evangelho, do Evangelho de São João, quando Jesus, na última ceia, faz a sua oração sacerdotal, começando pedindo ao Pai que Ele glorifique o seu Filho. Mas como Jesus disse ainda nessa sua oração sacerdotal, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e que eles conheçam também aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Sim, irmãos e irmãs, esse conhecimento do mistério de Deus, ele é fundamental para que nós possuamos a vida eterna, para que nós tenhamos acesso à vida abundante que só Deus pode nos dar. Por isso que Jesus pede ao Pai que Ele glorifique o seu Filho, dando aos seus discípulos a graça do conhecimento de Deus, como Deus único, verdadeiro, e o conhecimento do seu Filho, mistério de amor. Como eu disse, não é um conhecimento meramente racional, mas é um conhecimento que nos torna pessoas apaixonadas por Deus. Essa paixão, esse amor profundo pelo Pai e pelo Filho no Espírito Santo, nos torna homens e mulheres que com a vida glorificam a Deus, com a glória que convém a Deus. Sim, com a glória que convém a Deus. Nós damos a devida glória a Deus quando nós o amamos sobre todas as coisas. Em nosso dia a dia, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é glorificá-lo. Isso é possuir desde já a vida eterna, glorificar a Deus, quando o amamos sobre todas as coisas, e por causa do seu amor, que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós glorificamos a Deus, amando os nossos irmãos, amando o nosso próximo, nos tornando sobretudo próximos daqueles que mais necessitam de ajuda, de solidariedade, de presença, de amor, de justiça. Por isso, glorificar a Deus significa amá-lo sobre todas as coisas e amar a Deus no amor ao próximo. O apóstolo São Paulo também nos testemunha ser alguém que se deixou de uma forma maravilhosa conduzir pelo Espírito Santo. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo chega a ponto de se declarar prisioneiro do Espírito. O Espírito conduzia Paulo, inclusive naquelas situações difíceis que o apóstolo enfrentou por causa da evangelização, por causa do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, o Espírito o conduzia
a ponto dele se declarar prisioneiro do Espírito Santo. E por que ele se declara prisioneiro do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo iluminou de tal forma a inteligência do apóstolo, a ponto dele ter se tornado um homem apaixonado por Deus, um homem que não media as consequências para que o amor de Deus alcançasse muitos corações por meio da evangelização. Irmãos e irmãs, nesta semana de preparação para Pentecostes, fazendo a novena, invocando os dons do Espírito Santo, que Deus também nos dê a graça de nós nos tornarmos prisioneiros do Espírito. Uma iluminação espiritual tão potente que nos torne homens e mulheres apaixonados por Deus, homens e mulheres que não apenas conhecem mais profundamente o mistério de Deus como amor, mas fazem questão de ensinar aos outros, fazem questão de evangelizar, para que outros também, conhecendo o mistério de Deus como amor, se tornem pessoas apaixonadas por Deus. Nesse silêncio no qual nos encontramos, aproveitemos a oportunidade que esta celebração nos dá para invocarmos o Espírito Santo. Peça agora que o Espírito Santo renove em você os dons da sua graça.